E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Ninguém poderia imaginar, mas o futebol brasileiro adora surpreender. E dessa vez a bomba explodiu no Rio de Janeiro. Marinho, atacante conhecido pelo seu estilo irreverente, velocidade e poder de decisão, fechou contrato com o Vasco da Gama. A notícia caiu como uma tempestade no cenário esportivo porque até poucos dias atrás ninguém sequer cogitava essa possibilidade. A torcida vascaína, acostumada a acompanhar especulações e muitas vezes ver seus rivais anunciarem grandes reforços, agora vive um momento de euforia. Marinho, que já brilhou com a camisa do Santos e teve passagem recente pelo Flamengo, chega para vestir a Cruz de Malta no momento em que o clube busca não apenas reforços, mas nomes que inspirem confiança e empolgação. A diretoria, que vinha sendo muito cobrada por mais ousadia no mercado, parece ter dado um recado claro: o Vasco não está de brincadeira. O impacto dessa contratação vai além do campo. É marketing, é moral para o elenco, é combustível para a arquibancada. É aquela fagulha que pode reacender um time que luta constantemente para se reerguer e provar que ainda é gigante. E quando surge um nome como Marinho, o futebol se transforma em espetáculo e conversa de bar. Muita gente se pergunta como essa negociação foi costurada em silêncio. Afinal, o futebol carioca costuma vazar informações com facilidade, e geralmente quando há conversas avançadas, torcedores e jornalistas já estão de olho. Mas no caso de Marinho e Vasco, tudo foi feito nos bastidores, quase como um segredo guardado a 7 chaves. É curioso observar como ninguém levantou sequer um rumor até que a confirmação chegou de forma surpreendente. O atacante, que sempre chamou a atenção por declarações fortes e atitudes marcantes dentro e fora de campo, parecia distante do Vasco nos planos da imprensa esportiva. No entanto, a diretoria cruzmaltina trabalhou discretamente, esperando o momento certo para oficializar e criar esse choque de realidade. A chegada dele significa mais do que um reforço. É a personificação da confiança que o clube busca transmitir aos torcedores. É também uma prova de que, mesmo em um mercado inflacionado e cheio de dificuldades, ainda é possível surpreender. A cada temporada o Vasco é visto como azarão em disputas de contratação, mas dessa vez foi diferente. E a repercussão não poderia ser outra: choque, entusiasmo e a sensação de que algo novo pode estar começando em São Januário. Os bastidores dessa negociação estão cercados de versões diferentes. Alguns dizem que Marinho foi convencido pela promessa de protagonismo que teria no Vasco, já que em outros clubes sua participação acabou diminuindo nos últimos tempos. Outros apontam que a relação com técnicos anteriores não era das melhores, e que o atacante precisava de um lugar onde se sentisse valorizado e, principalmente, dono do seu espaço. O Vasco, ciente disso, teria oferecido justamente aquilo que faltava: confiança, respaldo e a chance de ser a referência ofensiva do time. Isso é algo que jogadores do porte de Marinho apreciam, porque não se trata apenas de contrato ou salário, mas de ambiente. A energia de São Januário, a paixão da torcida e a tradição de um clube que carrega sua história de lutas e vitórias pesaram. Para quem acompanha futebol, é quase inevitável imaginar como será o entrosamento dele com o elenco atual. E, claro, os torcedores já criam expectativa de gols, dribles e até entrevistas cheias de frases marcantes. Porque com Marinho em campo, não é só o futebol que fala, é também a personalidade. E isso sempre gera burburinho, seja dentro das 4 linhas, seja no microfone depois do apito final. O mais interessante é perceber o quanto essa contratação mexe com o imaginário do torcedor. Marinho é um jogador que sempre dividiu opiniões, mas que nunca passou despercebido. Ele pode ser chamado de polêmico, carismático, imprevisível, mas jamais de apagado. E isso é tudo que um clube como o Vasco precisa neste momento: alguém que chame a atenção, que leve o torcedor ao estádio e que faça com que a imprensa nacional se volte novamente para São Januário. As primeiras reações foram intensas nas redes sociais, com torcedores comemorando e rivais ironizando, mas é exatamente assim que uma contratação de impacto funciona. Ninguém fica indiferente.
O Vasco agora terá em mãos um jogador que já foi eleito o melhor da América, que já protagonizou momentos épicos no futebol brasileiro e que sabe lidar com a pressão. Essa mistura de experiência, talento e personalidade pode ser o ingrediente que faltava para transformar o ambiente do clube. O futebol é feito de histórias que encantam, e a chegada de Marinho abre um novo capítulo repleto de expectativa. Se ele vai render tudo o que já mostrou em outros momentos, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, emoção não vai faltar. Há também um lado curioso nessa chegada. Muitos se perguntam se Marinho está no auge físico e técnico, se ainda pode entregar o mesmo nível de performance que já encantou torcedores. É uma questão justa, afinal o tempo passa e o futebol cobra intensidade. Mas o histórico dele mostra que, mesmo quando contestado, sempre consegue arrancar lances decisivos, gols importantes e jogadas improváveis. Esse instinto é o que diferencia um atleta comum de um jogador que pode virar ídolo. E o Vasco, historicamente, é um celeiro de ídolos carismáticos. Imagine um estádio lotado, torcida vibrando, e Marinho arrancando pelas pontas para decidir um clássico. É a cena que todos querem ver, e que a diretoria aposta como um novo atrativo para recolocar o clube em evidência. Vale destacar que o contrato, além de trazer o jogador, também reacende o debate sobre como o Vasco deve se posicionar no mercado, ousar mais ou manter a cautela. Essa decisão, nesse caso, foi ousada. E o reflexo disso é imediato, porque enquanto muitos falavam em nomes medianos, o clube trouxe alguém com bagagem, com um nome, com história. É disso que se trata, fazer barulho no cenário nacional. O rumor agora se transforma em expectativa. A torcida quer saber quando ele estreia, como será o entrosamento, qual a função tática que o técnico vai dar a ele. São perguntas que só o tempo e o campo vão responder, mas que já alimentam discussões nas mesas redondas, nos podcasts e nos grupos de WhatsApp. É esse efeito que mostra o poder de uma contratação de impacto. Marinho chega ao Vasco como um divisor de águas, porque não é apenas mais um reforço, é uma figura pública que carrega consigo uma narrativa, uma imagem, um histórico de conquistas e polêmicas. Para o torcedor, é um prato cheio de emoção. Para os rivais, é mais um motivo de atenção. E para o clube, é a chance de mostrar que voltou ao jogo das grandes contratações. Os próximos dias serão de ansiedade e expectativa, porque uma contratação desse nível não se limita ao anúncio. O futebol pede espetáculo, pede que o nome se transforme em gols, vitórias e títulos. E se há alguém capaz de transformar burburinho em ação dentro de campo, esse alguém é Marinho. O Vasco apostou, e agora a bola está com ele. Agora, depois da surpresa inicial, começam as análises mais frias e detalhadas sobre a chegada de Marinho ao Vasco. A primeira questão que surge é se o clube terá condições de adaptar seu estilo de jogo para extrair o melhor do atacante. Marinho é um jogador que precisa de liberdade, que gosta de receber a bola no pé e buscar jogadas individuais, rompendo defesas adversárias com velocidade e improviso. No entanto, o futebol moderno exige disciplina tática e comprometimento coletivo, e essa será uma das grandes provas dentro desse novo ciclo. A expectativa é que ele se torne uma das referências ofensivas, mas para isso será necessário encontrar um equilíbrio entre liberdade criativa e responsabilidades defensivas. Muitos torcedores sonham em ver Marinho atuando em clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, imaginando a energia de um São Januário lotado explodindo a cada arrancada dele. Esse tipo de impacto não pode ser medido apenas em números ou estatísticas, porque está ligado diretamente à emoção. O Vasco sabe disso, e por isso apostou nesse perfil. Se o encaixe der certo, a relação clube-jogador tem tudo para ser uma das mais faladas do futebol brasileiro nos próximos meses. Outro aspecto fundamental é entender como essa contratação pode mexer com o vestiário. Jogadores do porte de Marinho chegam carregando uma aura de protagonismo, e isso pode tanto inspirar quanto gerar desconforto. No caso do Vasco, o desafio é transformar essa energia em combustível positivo. O elenco precisa abraçar a chegada do novo companheiro e enxergar nele um aliado para buscar resultados, e não uma sombra que atrapalhe espaço ou hierarquia. O técnico terá papel crucial, porque caberá a ele conduzir essa integração.
O futebol já mostrou inúmeros exemplos de craques que não conseguiram se encaixar em determinados grupos, e isso acabou prejudicando até o rendimento dentro de campo. Por outro lado, quando a química acontece, a força coletiva cresce. O torcedor vascaíno, sempre apaixonado e exigente, sabe que essa convivência pode ser determinante. Marinho não é apenas um reforço, é uma figura midiática que atrai olhares e expectativas. E quando se fala de Vasco, tudo ganha proporções maiores, porque estamos falando de um clube com uma das torcidas mais vibrantes do Brasil, portanto, o vestiário se torna tão importante quanto o gramado. A harmonia será peça-chave para transformar esse rumor em uma história de sucesso. Além do impacto esportivo, há o fator de mercado e marketing. Marinho é um nome que vende, que gera engajamento e que movimenta redes sociais. O Vasco, em um momento de reconstrução de imagem, precisa exatamente desse tipo de movimento estratégico. Basta olhar para as primeiras horas após o anúncio, hashtags explodindo no Twitter, vídeos circulando no TikTok e páginas de torcidas multiplicando conteúdos sobre a contratação. Isso significa mais exposição, mais mídia espontânea e, consequentemente, mais atenção de patrocinadores. O futebol moderno não vive apenas de resultados dentro de campo, vive também da capacidade de se vender como espetáculo. E nesse ponto, Marinho pode ser um trunfo que extrapola os 90 minutos. Para a torcida, é motivo de orgulho. Para a diretoria, é uma oportunidade de mostrar força em negociações futuras. Para os rivais, é um lembrete de que o Vasco está disposto a brigar por protagonismo. Esse é o tipo de efeito dominó que poucas contratações conseguem gerar, e a de Marinho certamente já entrou nesse patamar. O clube precisava de um choque de autoestima, e o atacante chega justamente com esse perfil, como símbolo de ousadia e confiança. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Claro que nem tudo são flores, e o torcedor mais cauteloso já levanta os pontos de atenção. Marinho terá que provar dentro de campo que ainda tem lenha para queimar. A torcida vascaína é apaixonada, mas também é exigente e impaciente. Ninguém será condescendente com atuações apagadas, e a cobrança será imediata caso os resultados não apareçam. Esse é o lado cruel do futebol, onde o entusiasmo inicial pode se transformar em críticas duras em questão de semanas. Mas Marinho já viveu esse tipo de situação em outros clubes, e sabe como lidar com a pressão. Ele é experiente, tem bagagem e entende que cada desafio exige superação. Se conseguir entregar consistência, terá tudo para virar ídolo em São Januário. Caso contrário, pode se transformar em mais uma contratação de impacto que não vingou. Esse risco é real, e a própria diretoria sabe disso. Mas em um mercado tão difícil, arriscar também é necessário. O Vasco escolheu arriscar porque acredita no potencial do jogador e porque entende que o futebol precisa de histórias marcantes. E se há algo que Marinho sabe construir, é narrativa. Ele sabe se tornar centro das atenções, e isso é um diferencial enorme. Outro ponto curioso é como a chegada de Marinho pode influenciar os adversários diretos. O futebol carioca vive um momento de rivalidade intensa, e qualquer movimentação no mercado gera repercussão. Os torcedores do Flamengo, ex-clube do atacante, já começam a discutir se ele terá aquele gostinho especial de enfrentar o rubro-negro. Clássicos sempre carregam histórias particulares, e nesse caso o tempero fica ainda mais apimentado. Já os torcedores do Fluminense e Botafogo também olham com atenção, porque sabem que o Vasco terá uma nova arma ofensiva capaz de desequilibrar jogos. Isso mexe com o psicológico, com a preparação e até com a atmosfera dos confrontos. Marinho tem esse poder, transformar qualquer jogo em um espetáculo carregado de expectativa. Para o torcedor vascaíno, é a chance de sentir orgulho e confiança em partidas grandes, algo que sempre faz diferença. Para os rivais, é um lembrete de que o Vasco não pode ser subestimado. O futebol é cheio de nuances, e uma contratação pode mexer não apenas no time que recebe o jogador, mas em todo o ambiente competitivo em volta. E é exatamente isso que está acontecendo com a chegada de Marinho. Por fim, o que fica é a sensação de que o futebol brasileiro ganhou mais uma narrativa emocionante. Marinho no Vasco é a união de dois personagens marcantes,
De um lado, um jogador carismático e polêmico, que nunca passa despercebido; de outro, um clube tradicional que busca recuperar seu protagonismo e reacender a chama de sua imensa torcida. Essa combinação promete momentos inesquecíveis, tanto para quem acompanha de perto quanto para quem observa de longe. O futebol vive de histórias que encantam, que geram discussões e que movimentam paixões. E essa contratação já nasce com esse DNA. Os próximos capítulos vão depender do rendimento em campo, do apoio da torcida e da capacidade de todos os envolvidos em transformar expectativa em realidade. O rumor que parecia improvável se tornou verdade, e agora é hora de ver até onde essa parceria pode chegar. O Vasco aposta alto, Marinho abraça um novo desafio e o torcedor vibra com a esperança renovada. Se tudo der certo, essa será lembrada como uma das grandes viradas de bastidor do futebol recente. Se não der, ao menos ficará marcada como um dos maiores rumores que se concretizaram no cenário nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.